Fala pessoal, quem está falando aqui é o Diego Ribeiro, estou do Estalo. Vou fazer um vídeo aqui que me deu uma ideia sobre um assunto que eu comentava muito, né, no meu antigo blog. Cheguei a comentar no Estalo, só que eu fiz muito vídeo para o Estalo direto para o Facebook, tá? Antes do Facebook mudar uma política deles, enfim, não vem o caso eu começar a gravar aqui para o YouTube, que é sobre literatura nacional, principalmente literatura fantástica nacional, né? Eu fiz trabalho com muito, no antigo blog, com muitos autores, comentei bastante, né, sobre esse cenário, e há muito tempo que eu não comento mais nada, e algumas pessoas podem perguntar, ou enfim, em que pé tá, o que eu acho hoje em dia. Também vale a minha opinião aqui de alguma maneira, porque eu fui obrigado, no bom sentido, nos 2 últimos prêmios Jabuti, que eu fui jurado da categoria Romance de Entretenimento, ler muito livro, muito livro. Esse ano foram 192 livros avaliados. Em 2001, que acho que foi 2001 que eu fui da outra vez, 2020, não lembro, foram 120, né? Então, 400 livros, fora os livros que eu leio, normal, nacionais que eu li aí nos últimos 3, 4 anos, uma carga meio brutal, então eu me considero um pouco capacitado para comentar sobre o gênero. Lembrando, capacitado eu digo, né, porque minha opinião vale mais que a do outro. Aliás, quem me acompanha, estou 9 anos aí na internet, falando de livro, eu só dou minha opinião sincera, todo mundo pode contar com 3 coisas quando eu falo. Sinceridade, nenhuma pretensão, né, de clamar ser o detentor da verdade, ou falar de uma forma muito rebuscada, né, que não esteja ao alcance das pessoas, e que eu tenho certeza que o meu valor está na percepção do público, na afinidade de gostos. Então, quem é que respeita e conhece o meu trabalho é porque já leu algumas indicações minhas, leu, né? E leu mesmo, eu também penso assim, e começa a acompanhar a pessoa, tá? Então, acontece. Realmente, esse nicho de fantasia no Brasil sempre foi um pouco deficiente, tá? A literatura fantástica no Brasil. Por quê? Eu lembro que há um tempo atrás eu estava fazendo um evento da Leia, e a gente estava organizando uma mesa, né, que ia ter microfone, ia ficar falando com o público, e um senhor se aproximou, um cara mais velho, devia ter uns 50 anos, se aproximou e perguntou sobre o que se tratava aquela mesa redonda. Foi uma saraiva do Botafogo Pré-Shopping, até nem existe mais essa livraria. E a gente comentou que era um evento de literatura fantástica, enfim, ficção científica, fantasia e tal, e ele falou, não tenho tempo para essas baboseiras. Então, realmente, ainda é muito marcado a literatura fantástica como a literatura juvenil e infanto-juvenil no Brasil. Não tem, tanto que é muito pouco publicado de fantasia adulta, para o público adulto. Você tem historicamente, poucos livros publicados, você tem poucos leitores. Se você tem poucos leitores, historicamente falando, você vai ter poucos escritores. Por quê? Nisso eu concordo com o Stephen King, que tem muito mais moral que eu para falar. Quem é o bom escritor? É o bom leitor. Difícil você ser um grande escritor se você não tem o hábito de ler. Então, se ao longo das últimas 4 décadas não era massificado, não era publicado de uma forma constante bons livros de fantasia para formar um público, né, que amanhã seria o público escritor, com outra assim, é normal ter esse gap. E o que eu vi nos últimos 9 anos, principalmente, né, quando eu comecei a trabalhar com a literatura fantástica nacional, eram muitas cópias. Cópias mal feitas de livros lá fora. Calma. Aí tu pode pensar o seguinte, então realmente é deficitário, realmente a literatura fantástica nacional não presta? Não é questão essa não. Eu trabalho para uma editora, tá? E eu leio muitos livros, né, mais ou menos 15 livros, mais ou menos, né? Não um livro inteiro, mas uma avaliada em 15 livros por mês, pelo menos para essa editora. A maioria de literatura fantástica. Muita porcaria sendo publicada lá fora, muita porcaria. Só que normalmente, se você não lê inglês, o que você acaba lendo que é publicado aqui é que passou uma série de crivos editoriais, normalmente são livros de sucesso lá fora que chegam até aqui. Tá? Eu já na época do Facebook até botei também, quem me acompanha, eu já recusei parceria até com um escritor americano independente, porque eu li a obra do cara e não concordei. E o cara queria chegar a um acordo para divulgar a obra do cara no Brasil. Não gostei, achei fraco, entendeu? Então eu canso de livros de fantasia americanos, ingleses, ruins, que depois eu mando minha opinião para o editor-chefe da editora, que lê e concorda. São ridículos. Quando não são cópias também, né? Corte de espinhos e rosas. Aí o livro começa com o título, Corte de algodão e ferro. Aí o outro, uma armadura de leão e dragão. Já começa a cópia no título, por exemplo. Quando você vai ler, é mais do mesmo. Isso quando não fala livros com uma trama são tão parecidos uns com os outros que tu fica, cara, já não avaliei esse livro, e a gente troca muita ideia com esse editor, e ele também fica impressionado, tá? Então que pé tá?
Olha só, tem bons autores, sim, tem bons autores sendo publicados no Brasil, tá? Na literatura geral, né, autores modernos, nós tem a Carla Madeira, Patrícia Mello, Francisco Azevedo, gosto demais, tem o Rafael Montes, é fantástico. Se for cair para fantasia, tem o Rômulo Felipe, que eu gosto, o Ian Fraser, Felipe Castilho. Agora, realmente, quando a gente vai para aquele mundo da literatura fantástica publicada de forma independente, realmente é terra de ninguém, e nada mudou. Porque o cara teve um sonho, escreveu, pagou uma editora, uma gráfica, barra editora, que publicou o livro. E aí? E muitas vezes tem bons livros e tem muitos livros que podiam ser melhorados. Quando eu faço um trabalho, fazer com mais frequência um trabalho de leitura crítica de originais, li boas histórias que precisavam ser lapidadas. Só que normalmente, ou porque tem pouca grana, ou porque quem lê o livro do cara antes de ser publicado normalmente é um familiar. Sério, a esposa vai acabar com o sonho do cara, ou o marido, enfim, o companheiro, a mãe, todo mundo achou que o cara é 10. E às vezes são bons livros, boas histórias que não se realizaram de forma correta. E quando passa por o crivo de uma editora, a editora tem uma cabeçada lá dentro, está avaliando, lendo o livro, cortando, volta para o autor, fatia. Tá? Quando chega até você, redondinho, e alguns desses autores que eu citei são autores publicados por grandes editoras, o livro já vem todo amaciado, já vem todo gostosinho. Quer dizer que o original era assim. Entendeu? Então, realmente melhorou o cenário? Sim, melhorou o cenário. Tem bons autores? Tem bons autores. Tem autores fracos? Tem, mas se for ver, não é muito diferente do cenário lá fora. Tá? Nessa minha leva, lendo bastante livros nacionais, se você não souber a nacionalidade do autor, que não, acaba sendo uma besteira isso, livros de altíssima qualidade. Todos esses autores que eu citei são excelentes. Tá, galera? Então, se você ainda em 2023 ainda tem um ranço, etc e tal, comece. Uma hora tem que começar. Por quê? Eu sou obrigado a ler, porque eu sou brasileiro. Eu sou obrigado a ler livro nacional? Não, cara. Tu lê o que tu quiser. Nem acho que tu lê alguma coisa, tu é melhor a priori do que outro ser humano, não. Eu sou um monte de borra-bota, um monte de pulga de bunda, leitor voraz. Eu saí de todos os grupos de literatura que eu estava por falta de respeito, pessoas agressivas, pessoas sem educação, leitores, né? Enfim. Mas seria legal, de repente, se você, poxa, eu tinha vontade, eu me sinto mal, né, porque eu não sou brasileiro, nunca li. Todos esses autores que eu citei são bons autores para você pegar para ler, dependendo do gênero que você gosta. E tem coisa boa sim. Mas, realmente, quando você pega obras de autores independentes, a probabilidade de ler uma obra mais inacabada, menos lapidada, é grande. O que não quer dizer que necessariamente é pior ou não. Tá? Porque até alguns desses autores que eu citei começaram de uma forma independente até começarem a ser publicados por uma editora. A editora dá o crivo da qualidade, não, mas passa uma série de processos que o livro vai sendo trabalhado, que deixa ele melhor, mais redondinho, mais consistente. Tá, galera? Então eu não tenho absolutamente nada contra. Hoje em dia até eu acho que, quando for ver, acho que eu estou lendo mais livro nacional hoje em dia do que livro estrangeiro. E estou muito bem, obrigado. Tá? E eu vou falar, não gosto de gravar um livro, não falar de gravar um vídeo, perdão, sem falar um livro específico. Tem um livro que eu li nesse meu hiato aí de vídeos, que eu esqueci de comentar, que eu gostei bastante, que é nacional, por isso é pertinente para o livro, que é O Manto Escarlate, da Flávia Muniz. Flávia Muniz já tem alguns livros infantis publicados. Esse livro aqui, tá? Um livro bem gostosinho. É dividido em duas partes mesmo, né? Tem um fio condutor que liga uma parte à outra. Se passa numa cidade europeia, medieval, no século XIV, contando a história, um começo um pouco descritivo, uma imersão muito grande, né, nesse ambiente histórico. Eu acho que poderia ser um pouco mais encurtado, mas não gosto pessoal meu, nada que estrague a obra, mostrando não as tramas palacianas, que eu acho legal, mas mostrando a vida ali das pessoas mais simples que moram na aldeia. E o livro, a trama principal é em torno de uma família de bruxas, tá? E tem uma, que é a personagem principal pelo menos da primeira parte, em que ela vive uma vida bem libertina para os padrões, né, daquela época, atraindo homens, levando para uma floresta. Tem uma parte importante do livro, que é a interação da floresta com os personagens, onde ela acaba seduzindo, acaba sugando esses homens, usando todos os meios possíveis e imagináveis. Só que, de alguma maneira, essa floresta acaba tendo um efeito pedagógico em sua vida, ensinando de uma forma bem dolorosa como deve viver, e ela acaba se apaixonando, né, por um ex, uma pessoa que passou pela sua vida, que atualmente é casado, um homem virtuoso da aldeia. Então, dessa história de amor envolvendo uma maldição que não dá para falar, a gente vai acompanhar a história dela, né, amadurecendo essa personagem até o final da primeira parte, que é um final um tanto quanto pesado, tá?
E depois, na segunda parte, tem os descendentes de todo esse trama, dessa trama medieval envolvendo bruxaria, e a segunda parte acaba sendo uma certa repaginada da história da Chapeuzinho Vermelho, tá? No melhor sentido possível. Normalmente essas histórias de adulto que acabam repaginando contos infantis não casam muito bem, mas não é o caso aqui. Tá? O livro é muito gostoso, muito bem escrito, é bem parrudinho, tá? Bem parrudinho. A segunda parte, como falei, é de outra geração dos personagens da primeira parte, mas você não sente lendo 2 livros diferentes, né? Apesar de que haveria a possibilidade de publicar até em 2 tomos, né, pelo tamanho do livro, eu gostei demais. Mas um livro extremamente agradável, bom, uma boa surpresa da autora, da Flávia Muniz. Esse livro aqui foi cedido por ela, mas não é por isso que eu estou falando bem, né? Quem me conhece a longas datas sabe que não é por isso. Eu gostei, me diverti bastante, foi um bom livro. Manto Escarlate. Esse livro está à venda na Amazon e parece que ela conseguiu e vai começar a publicar também lá fora também. Em 2024 vai estar sendo publicado em inglês na Amazon e depois, quem sabe, vai conseguir galgar um espaço numa editora americana, realmente, que abre um leque de mercado enorme. Então, Flávia Muniz também é uma boa autora para se acompanhar. Então é isso, galera. Se ainda tem algum tipo de ranço, algum tipo de má vontade, quebra essa má vontade. Se pelo menos, a tua quebra de má vontade não vai te levar diretamente a ler um livro nacional, que acho que você está perdendo, deveria começar a ler, que tem muita coisa boa, pelo menos não parar de ficar replicando discursos derrotistas e fatalistas que tu vê na internet, né? Eu via muito isso. Pessoas que não leram os livros falando mal porque viram as pessoas falando mal. É complicado pra caramba. Como eu falei, até nessa minha andança desse ano, tem alguns livros que eu parei no meio, que eu não terminei, que eu acabei abandonando. Eu falei isso no outro vídeo. Eu não ouvi a público falar mal do livro que eu nem terminei, cara, que eu não gostei. Tem que ter um pouco de respeito pela obra, ou pelo menos para não condenar aquele livro para um leitor em potencial devido a um gosto pessoal seu. Pelo menos tu tem que ter uma dignidade de ler inteiro, tá? Tem muita coisa boa nacional sendo publicado. Por isso que eu volto e meio, quem está me acompanhando, tô quase lendo mais livro nacional do que americano e inglês. Até confesso que eu tô até um pouco saturado, também pelo trabalho que eu faço na editora, de como os livros lá de fora estão muito parecidos uns com os outros, extremamente parecidos. Isso vale para todos os autores? Não vale para todos os autores, assim como autores nacional. Isso vale uma qualidade duvidosa, vamos botar assim, de um livro mal escrito, inacabado, enfim, vale para todos? Não, exatamente. Tem livro bom, para o gosto pessoal bom, livro ruim para você, brasileiro a rodo, e pode ter sido para o americano também, nada mudou, tá? Mas é isso, galera. Então fica aí a dica. Fica aí minha reflexão depois desses anos todos e desses últimos 3, 4 anos lendo muito livro nacional. Estou muito satisfeito, me divirto bastante, continuo comprando e recebendo coisa nacional de qualidade, confesso. Está aqui a dica. Quem quiser o Manto Escarlate, gostei bastante da Flávia Muniz. Tá? Uma história não é uma história infanto-juvenil, uma história adulta. Tá? Uma história adulta e vale a pena, bem gostosinho de ler. Foi um dos livros que eu me diverti bastante lendo nessa época que eu não estava gravando nada. Tá bom, galera? Os